Anderson Pereira. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta, redação final do projeto de lei 20/2018, de autoria do novo vereador Marcelo Rossi, que dispõe sobre a transmissão ao vivo por meio da internet das sessões públicas das licitações presenciais realizadas pelas administrações públicas diretas e indiretas no município de Limeira. Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Jorge Freitas. Lubogo. Está encerrada a votação. Redação final do projeto de lei 20/2018 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Item 2 é a redação final do projeto de lei complementar 8/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes e normas para a regularização fundiária do parcelamento ilegal do solo localizados no município de Limeira. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo, a redação final do projeto vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Jorge Freitas. Está encerrada a votação. A redação final foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em razão do público presente no plenário, boa parte do público que veio acompanhar o projeto de lei que visa eternizar e perpetuar o nome do jornalista Nivaldo Navarro, solicito a complacência e o entendimento das lideranças do plenário para que possamos apreciar na sequência, para que seja invertida a ordem dos projetos e apreciemos na sequência o projeto de lei que trata da perpetuação do nome do jornalista Nivaldo Navarro. Presida a anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Marcos Xavier. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim, presidente. Helder Lúcio. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Item 7 da pauta. Projeto de lei 97/2018, de autoria do novo vereador Jorge Freitas, que perpetua o nome do senhor Nivaldo Navarro. A rua projetada 19 do residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira. O projeto não contém emendas. O parecer é favorável. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, vejo ali boa parte do plenário, familiares, amigos do jornalista Nivaldo Navarro. Dos mais de 400 bairros existentes da nossa cidade, senhor presidente, tem um bairro, inclusive muito nobre, residencial Fazenda Itapema. E esse projeto vai perpetuar
o nome do jornalista Nivaldo Navarro, a Rua 19 desse bairro. Eu solicito que todos os vereadores possam votar presente a esse projeto, eu acredito que sim, não é um projeto polêmico, há entendimento, mas eu queria expor algumas razões, apesar de entender que há consenso, que há um sentimento favorável desse projeto, eu queria expor algumas situações, algumas razões que levaram a este projeto. O jornal A Gazeta de Limeira, todos sabem, completou 86 anos essa semana e sempre foi, ao longo desse período, um importante jornal. E nos últimos anos, Gazeta de Limeira tem sido, ex-vereador Carlos Rosler, demais senhoras e senhores, um dos mais importantes jornais do interior do estado de São Paulo e do Brasil. E na sua linha de colaboradores, de funcionário, todos os funcionários também têm essa mesma importância. O Dr. Roberto Lucato conduz, depois do Dr. Valdemar Lucato, com muito brilhantismo, sabedoria, eficiência, esse importante jornal, não só de Limeira, mas do Brasil. E na linha de funcionários, teve lá um colaborador muito importante, chamado Nivaldo Navarro. Eu quero, para não cometer nenhum equívoco, nenhuma gafe, fazer a leitura da justificativa e também, se der tempo, senhor presidente, fazer a leitura do comentário do jornalista Assis Cavalcante. Jornalista, a presente propositura tem como objetivo prestar homenagem ao senhor Nivaldo Navarro, jornalista, filho de Lourenço Navarro, da senhora Maria Navarro. Nasceu aos 22 de julho do ano de 1941, na cidade de Piracicaba, São Paulo. Nivaldo Navarro casou-se com Marta Russo Real Navarro, em memória, pai de Rita de Cássio Navarro, que inclusive está no plenário. Por favor, Rita, fique em pé. Rita é a filha do jornalista Navarro Del Pietro e pai de coração de Josiane Aparecida Braz Botardo. O senhor Nivaldo Navarro trabalhou no jornalismo limeirense, exercendo em diversos veículos de comunicação, entre eles Jornal de Limeira, A Tribuna, O Limeirense, Rádio Educadora, Rádio Jornal. Portanto, os grandes meios de comunicação, vereadora Carolina, ele teve lá sua participação sempre com maneira digna, exemplar, com muita competência, lealdade e capacidade, exercendo a profissão de jornalismo, principalmente na área policial. Nivaldo Navarro atuou nas editorias de esportes, cidades e policial, sendo essa última onde mais se destacou, conseguindo grande reconhecimento no meio jornalístico. O senhor Nivaldo Navarro trabalhava nas madrugadas, cobrindo diversas ocorrências policiais, com suas fotos tiradas, abastecia os álbuns das delegacias de nossa cidade. O jornal Nivaldo Navarro foi uma da época onde não se tinha ferramentas modernas como hoje a internet. Hoje é muito mais fácil o jornalista. Um celular, não que é muito mais fácil. A circulação, a agilidade em razão dos meios que existem é muito mais simples, vamos dizer assim. Não que seria mais fácil, muito mais simples passar uma notícia. Vou ler agora, senhor presidente, o que escreveu sobre o jornalista Nivaldo Navarro, o Assis Cavalcante, que atua no jornal Gazeta de Limeira. Lembro-me quando apenas lia a Gazeta, antes mesmo de pensar em ser jornalista, o nome Nivaldo Navarro era presença constante no expediente da Gazeta. Ele cobria casos famosos na seção de policial do jornal e anos depois, quando entrei para a Gazeta, já nos primeiros anos de faculdade, e soube que estava entrando em seu lugar. Fiquei orgulhoso e senti a carga da responsabilidade que tinha nas costas. O mais antigo, mais respeitado, mais admirado repórter policial tinha se aposentado e eu tinha o desafio de fazer o que ele fazia. Continuou dizendo o jornalista Assis Cavalcante. Logo, no meu começo de carreira, isso aconteceu há 25 anos e acabamos nos conhecendo. Encontros sempre casuais. Respeito é a palavra que mais resume meu sentimento por esse grande profissional de tão grande competência.
Com a popularização das câmeras digitais, eu sempre andava com uma, pronto para eventualidades no meio. Davoli me pediu para fotografar figuras populares da cidade para a sua coluna Panorama. Numa das últimas vezes que trombei com o Nivaldo na calçada das Casas Bahia, perguntei se ele permitia que eu fotografasse. Ele sorriu e perguntou: "É para quando eu morrer?" Ele disse que era apenas para um arquivo que acabaríamos publicando no social. Por ironia, essa foto foi a que acabou ilustrando a notícia do seu falecimento. Tempos depois, eu que sonhava em trabalhar com o mestre, acabei tendo a grata surpresa de dividir espaço na redação do Jornal de Limeira com o seu neto Lucas, que, filho da Rita, que também enveredou para a comunicação. Está no sangue, valeu, Nivaldo Navarro, assim definiu Assis Cavalcante. Eu tenho aqui o nome das pessoas que estão aqui, eu vejo mais de 30 pessoas no plenário, familiares e amigos que vieram realmente prestigiar. É muito triste fazer uma homenagem a alguém que já faleceu, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de um dever cumprido dessa casa e da cidade de Limeira, outorgar, homenagear, reverenciar e, principalmente, eternizar o nome daquelas pessoas que aqui trabalharam com dignidade, com lealdade, que aqui teve um trabalho auspicioso. E Nivaldo Navarro, além de ter sido um profissional competente, um profissional que trabalhava independente de horário, foi uma pessoa exemplar de caráter, de dignidade, de honra, e isso é muito importante. Eu fico muito feliz quando homenageamos pessoas desse tipo. É claro que essa casa, nós temos aqui, Rita e demais amigos, bastantes debates, bastantes discussões, temos processos, temos 11 partidos diferentes, mas quando chega o momento de dar um tributo a uma pessoa tão importante, não só no trabalho de competência, mas na sua moral, na sua conduta exemplar, nós nos irmanamos, nós nos unimos e fazemos de tudo para eternizar pessoas dessa natureza. Então, eu, como autor da Provistura, fico muito lisonjeado, não só pelo Nivaldo, mas pelo Jornal de Limeira, pela Gazeta de Limeira, foram órgãos de comunicações que ele trabalhou com muita eficiência, com muita dedicação. Então, eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que cada um dos vereadores vai dizer sim ao Nivaldo Navarro. É claro que homenagens seria muito mais importante se pudéssemos fazer em vida. É claro que situações dessa natureza seria mais importante se pudéssemos fazer na presença da pessoa. Mas vejo aqui dezenas de amigos e familiares que estão esperançosos pela eternização do nome dele na Rua 19. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho a certeza e conclamo para que cada um possa dizer sim, não só ao Nivaldo Navarro, mas dizer sim a quem exerceu com galardia, com eficiência, com muita diplomacia, com caráter, que foi exemplo não só no jornalismo, mas como chefe de família, como pai, como profissional, como filho. Então, espero dessa casa, mais uma vez, que possa outorgar, que possa aprovar o nosso projeto de lei, para que Nivaldo Navarro possa ser inserido, eternizado no nome dessa cidade, que ele amou tanto, que ele dedicou tanto, que ele lutou tanto. Presidente, ao encerrar minhas palavras, eu já de imediato solicito a complacência de Vossa Excelência da mesa e dos líderes, para que assim que aprovarmos o projeto, que eu tenho a certeza que todos vamos aprovar o projeto, possamos tirar uma foto histórica com os amigos e os vereadores aqui nessas degrau aqui da Câmara Municipal, para que possamos, além do projeto, além de eternizar, ter uma foto para guardar para a eternidade dessa pessoa que, repito, foi tão importante para Limeira. A Gazeta de Limeira é um grande jornal do Brasil, em detrimento de pessoas tão grandes como Nivaldo Navarro. Obrigado. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. Palavra vereador Wagner Barbosa, depois Senhor Carolina Pontes. Senhor presidente, nobres pares, família presente do jornalista Nivaldo Navarro, público presente em geral, imprensa, não poderia deixar de levantar e poder falar do Nivaldo Navarro, jornalista. Jornalista que foi um professor para todos os jornalistas da cidade de Limeira. Eu sou jornalista, formado jornalista na Universidade Metodista de Piracicaba e acompanhava o trabalho do Nivaldo.
Nivaldo, como profissional, como jornalista, ele tinha uma vocação profissional na área jornalística, principalmente na área de comunicação. Isso é um dom que Deus dá para as pessoas. Não é qualquer um que chega e fala, vou ser jornalista, eu vou ser médico, eu vou ser dentista, e vai e consegue. Quando a pessoa tem a vocação, ela flui, ela faz a coisa com naturalidade, ela faz as coisas com vontade, com amor, e aquilo se propaga, se espalha de uma maneira muito natural. E eu fui um jornalista que sempre observou os seus profissionais que pudessem trazer algum exemplo de vida profissional para que nós pudéssemos caminhar e aprender. E eu sempre fui um admirador da sua profissão e do seu modo de ser. Ele fazia em todos os meios sempre participou em vários meios de comunicação. Ele não tinha fronteira, trabalhou em vários, que isso já foi citado aqui, mas o objetivo dele era trabalhar na imprensa de Limeira, para que pudesse divulgar toda a sua matéria, aquilo, e ser um propagador do meio da comunicação, através das matérias, não importando se era esportiva, policial, social, mas ele tinha uma missão, que era escrever, tirar foto e ser um profissional que amava a sua profissão. E isso ele deixou esse exemplo para todos os jornalistas. Não foi para o Wagner Barbosa, não. Jornalista, quando eu comecei a revista Expressão Regional, há 24 anos, a gente sempre precisa ter uma referência. E uma das coisas que infelizmente, nem todos podem ser referência para nós, no meio de comunicação. Tem pessoas que não podem ser citadas, infelizmente, dentro da nossa cidade. Mas, felizmente, nós temos quem citar, por isso que eu me levanto, porque nós temos que dizer e citar pessoas que são boas, pessoas que deixaram o seu exemplo, pessoas que deixam um legado para que nós possamos aprender e aplicar nos dias de hoje. E ele foi essa pessoa. Ela foi essa pessoa que, com muito orgulho, como profissional, eu digo, não porque vocês estão aqui, mas porque ele foi importante para a cidade de Limeira, na sua profissão. E não foi só para o jornalista Wagner, foi para jornalistas e outros meios de comunicação, foi para a cidade e foi para todos nós. Então, eu quero aqui agradecer o Jorge, parabenizá-lo pela lembrança, que o vereador tem essa prerrogativa de fazer a homenagem, e ele fazendo, nós todos, os 21 vereadores, se sentimos também orgulhosos de poder votar, e votar, eu já quero declarar aqui, vereador Jorge, que vou votar com louvor, uma pessoa que realmente merece essa votação e essa homenagem. E ele tinha, assim, uma visão, como Rui Barbosa dizia, que a imprensa, ela tem que ser os olhos da nação. E eu posso afirmar aqui com certeza que o jornalista Nivaldo Navarro, ele era os olhos da cidade de Limeira, porque ele era uma pessoa séria, era uma pessoa comprometida, é uma pessoa que ninguém influenciava, ele era de personalidade, e por isso que muitas pessoas queriam, talvez até manipular as informações. Era uma pessoa que não se fazia isso, e a família sabe do que eu estou dizendo, era um profissional sério, de personalidade e de caráter, e isso, ele deixou esse exemplo para mim, como profissional. E por isso eu procuro ser um jornalista que olho a exemplo dele, como fez, tornou uma imprensa que pudesse ser os olhos da cidade de Limeira. E eu recebi isso,
quero colocar isso sempre na minha vida, nunca vou esquecer, e quero colocar em prática. Porque o grande problema hoje no Brasil, nós não temos pessoas para a gente se referenciar, líderes que têm capacidade e que esse é uma pessoa importante que eu posso seguir os exemplos. Nós passamos isso no Brasil de uma maneira muito difícil, onde várias pessoas, vários políticos, vários empresários que não têm exemplos para se dar. Isso é muito triste, mas são pessoas que fazem e que fizeram porque eles construíram através de um trabalho, de um sonho e principalmente de um ideal que eu vejo que era o jornalista Nivaldo Navarro e que eu me levanto aqui com muito orgulho, com muita honra para falar o nome dele, porque ele foi uma pessoa para Limeira que foi os olhos da nossa cidade. Muito obrigado, presidente, e voto com louvor. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de fazer o registro, parabenizar o vereador Jorge de Freitas pela propositura. É muito difícil falar depois do vereador Jorge de Freitas com palavras tão bem colocadas acerca da trajetória do senhor Nivaldo. Sou casada com um jornalista, Rafael Sereno, da Gazeta de Limeira, e o senhor Nivaldo, sem sombra de dúvidas, como o Jorge bem colocou, foi um ícone no jornalismo aqui na cidade que inspirou todos esses novos jornalistas, principalmente na década de 80 e década de 90. No ano que o senhor Nivaldo faleceu, foi o ano que o meu marido entrou para trabalhar na Gazeta. Então, ele tem essa memória muito marcante, inclusive das homenagens que foram realizadas. E, obviamente, que não é uma propositura agradável, entre aspas, pelo fato de que nada substitui a presença física daquele que nos deixou, mas certamente é uma forma de perpetuar o nome de alguém que tanto fez pelo jornalismo da cidade e por Limeira, pela comunidade, pela sociedade em que nós estamos. E, diante de toda essa crise, de todo esse contexto, todos os familiares e amigos estarem aqui presentes na noite de hoje, há de se observar que, de fato, a memória dele se faz presente e é muito forte até hoje. Obrigada, presidente. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, Jorge de Freitas sempre traz a essa casa, sempre traz a esse plenário, nome de pessoas fortes e que merecem o reverenciamento de todos os vereadores. E aqui corroboro com todas as falas dos meus colegas de plenário e cabe uma colocação extremamente importante, ao meu ponto de vista, na atual fase que estamos vivendo. Se sabe que existe democracia quando a imprensa é livre e quando, no caso de Limeira, a Câmara está aberta. São os dois pilares maiores da democracia, porque quando se termina a democracia, cala-se os jornalistas e fecha-se a Câmara. Então, parabéns à família, aos amigos que tiveram em seu seio esta personalidade de Limeira, qual reverenciamos hoje, e que, com certeza, vai garantir, pela sua trajetória de vida, que nosso país continue uma democracia. Parabéns a vocês, parabéns, Jorge de Freitas, estamos juntos. Muito obrigada, senhor presidente. Continue discussão. Não havendo o projeto de lei 97/2018, ele vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Jorge Freitas.
Eu queria justificar o voto da vereadora Carolina Pontes. Ela não está passando bem, está sendo atendida aqui atrás pelo vereador Dr. Rafael Camargo. Está encerrada a votação. Projeto de lei 97/2018, ele foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. A sessão está suspensa por 1 minuto. É aberta. Item 3 da pauta. Projeto de lei complementar 28/2017, de autoria do novo vereador Estevão Nogueira, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 54 da Lei 1890, de 23 de dezembro de 1983, e suas alterações que instituiu o Código Tributário Municipal. O projeto precisa de maioria absoluta, 11 votos. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 100, protocolado sobre o número 6.186/2017, de autoria do senhor vereador Estevão Nogueira. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Na verdade, esse projeto, ele chegou, na verdade, por uma demanda de um munícipe no meu gabinete. E eu fui estudar esta lei, esse código tributário, e percebi que havia talvez um erro, né, de textual, e que poderia ser melhor adequado para que os profissionais que necessitam de um registro numa classe para que ele possa exercer o trabalho, ele pudesse ser contemplado com uma regressão, na verdade, de um desconto regressivo nos seus 3 primeiros anos de exercício daquela profissão. E a lei, da forma como estava, considerava que essa pessoa ela obteria esse benefício a partir da data da sua formação. No entanto, né, existem profissionais que precisam, na verdade, estar registrados numa classe antes deles poderem exercer a sua profissão. Acontece que, muitas das vezes, esses profissionais, eles, antes de se inscreverem numa ordem ou numa classe, eles acabam optando por estudar por mais tempo, fazer especializações, ou até mesmo alguma dificuldade na sua graduação, na sua obtenção da sua inscrição na ordem. Ele acabava perdendo esse benefício nos 3 primeiros anos em que ele efetivamente começava a trabalhar. Então, este é o caso de na verdade, um advogado que veio até ao meu gabinete e que contou a sua história, que após 10 anos de formado, que ele foi, na verdade, buscar a inscrição na Ordem dos Advogados. E eu vi talvez uma deformidade no Código Tributário e proponho, então, hoje, que nós possamos corrigir essa deformidade. Estive consultando o jurídico, não só daqui da casa, como também da prefeitura. Não configura numa rejeição de receita, então os vereadores podem ficar tranquilos com relação a isso. Realmente aí uma correção numa deformidade que existia no Código Tributário e que agora estamos fazendo jus ser aprovado esse substitutivo desse projeto de lei. Faremos jus aos trabalhadores que, por uma decisão de estudar mais, se especializar mais, eles venham assim ingressar numa classe ou numa ordem regulamentadora, ou que também, talvez pela dificuldade de passar numa prova, numa avaliação, eles não conseguem de cara já o benefício. Então, peço o voto favorável dos
nobres vereadores para essa correção no Código Tributário. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo o projeto, o substitutivo número 100, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Anderson Pereira. Está encerrada a votação. Ainda não, ainda não. Está funcionando. Constância Félix. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Camargo. Mediante as circunstâncias dessa segunda-feira quase que sombria, se não fosse totalmente sombria, pela presença da minha querida amiga Dona Ema, queria ver se Vossa Excelência não poderia fazer inversão da pauta do projeto, da qual eu vou oferecer o título de cidadã limeirense a Dona Ema. Eu preciso da anuência dos líderes. Constância Félix. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim, presidente. Darcy Reis. Sim, presidente. Helder. Sim, senhor presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Item 5 da pauta, projeto de decreto legislativo 12/2018, de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo, que concede o título de cidadã limeirense à senhora Ema Maria Galvani Sara, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. O projeto precisa de 2/3, o presidente vota. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo ele está em discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador proponente, doutor Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Antes de pedir o voto, gostaria de ler um pouquinho do histórico de uma pessoa da qual me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu a vi, na Santa Casa de Limeira, que é a Dona Ema Maria Galvanin Sara. A Ema Maria Galvanin Sara, conhecida como Dona Ema, é natural de Torrinha, São Paulo, nascida em 4 de maio de 1937. Casada com Pedro Sara, filha de Dante Galvanin e Ana Seber Galvanin. Mãe de Ana Sara e avó de Samuel e Isaac. Cresceu em um ambiente familiar extremamente religioso. Com 17 anos de idade foi para o convento, permanecendo por 13 anos, trabalhando como professora. Aos 30, fora do convento, cursou serviço social na PUC São Paulo. Em 81, Dona Ema veio para Limeira com sua família, conhecendo em 1994 o trabalho de capelania hospitalar evangélica. Assim, fez cursos para se especializar e iniciou sozinha a visitação hospitalar na Santa Casa, tendo sido apresentado pelo reverendo Jonas Zulski, ao provedor Dr. Vicente Pironte. A capelania cresceu e hoje está presente, além de Limeira, também em Piracicaba, Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis e Itapira, desenvolvendo vários projetos como produção de fraldas geriátricas para internados, além de roupas e materiais de higiene pessoal. Às quintas-feiras há o coral para os que se encontram nos hospitais e os visitadores são preparados através de cursos e treinamento prático. Estão vinculados à Associação de Capelanias Evangélicas Hospitalares, iniciada e dirigida pela missionária capelã Eleni Vassão de Paula Aitken. Através dela foram implantadas capelanias em todo o Brasil, além de 13 países. Com o passar do tempo, trabalhando socialmente, foi notado que os acompanhantes de pacientes que enviam de outros municípios à Santa Casa de Limeira, os quais estavam hospitalizados, não tinham lugar para ficar. Assim, no início, cada um estava até sendo levado para sua
própria casa, quando o paciente estava internado na UTI, por exemplo. Portanto, vendo a necessidade de encontrar uma casa ao lado do pronto-socorro da Santa Casa de Limeira, com o apoio do provedor da época, o senhor Luiz Batistella, e a igreja também ajudou com móveis, camas, colchões, entre outras coisas necessárias, e assim foi criada a Casa de Betânia. Esse trabalho começou em 96, com a ajuda de senhoras voluntárias. A casa fica aberta 24 horas por dia, de segunda a segunda. Atualmente a demanda mensal é de 50 ou mais mulheres. Além do apoio da igreja, tem vínculo com o Ceprosom, Santa Casa e algumas empresas como Engep, Bommix, supermercados, e além de pessoas físicas. Atuou no Conselho Municipal de Saúde a convite do Dr. Vicente Pironti. Atualmente é representante da comunidade no Conselho do Hospital de Ensino. Sendo assim, a dona Ema é uma pessoa extremamente humilde, generosa, dedicada e muito empenhada em ajudar os mais necessitados de nossa cidade. Por tudo que dona Ema representa, hoje tenho orgulho de ratificar a escolha dela de ser uma filha de Limeira. Assim, a cidade ganhou uma alma repleta de humildade e resiliência, que inspira toda a sociedade na busca por um mundo mais justo e fraterno. Dona Ema, eu não vou... Isso foi um texto do qual eu tive que compartilhar com os meus nobres colegas. A grande maioria já conhece o trabalho que a senhora faz. E até um contraste, né, hoje, num dia tão difícil para o nosso país. Quero agradecer a senhora do fundo do coração, porque eu sei que praticamente atravessou um mar desfavorável para chegar até aqui, diante da crise que a gente está, dos combustíveis dos caminhoneiros, né? E a senhora, mesmo assim, está aqui presente, é motivo de orgulho. Diante do depoimento e de algumas confissões que a senhora fez em nome de meu pai, Odair Ragazzo de Camargo, a gente começa a perceber que mais pessoas como meu pai, e a senhora é um exemplo vivo disso, algumas pessoas têm prazer em ajudar o próximo. Eu, na qualidade de vereador, muitos já falaram que eu faço isso justamente por conta da minha... para a gente ganhar voto e ser eleito, mas esse trabalho meu também começou no assistencialismo e ajudar as pessoas. Em outra cidade, em Americana, já fazia esse trabalho. Algumas pessoas nascem para servir, outras para serem servidas. Esse trabalho que a senhora faz ali dentro da Santa Casa, para quem não sabe, existe uma doença que acompanha o familiar, que está acompanhando o próprio doente. O sentimento desesperador de quem fica ali, muitas vezes, ao lado do ente querido internado, sem ter condições de se hospedar ao lado dele. E como a senhora já me falou, as pessoas que transitam ou que passam por Limeira, muitas pessoas vêm de fora, por ser um hospital de referência, acabam ficando aqui, são operadas, iniciam um tratamento aqui, e muitas vezes não tem condição de voltar para sua casa por conta da doença, e os familiares, querendo ou não, que faz parte do tratamento, o aconchego da família, essa parte humanitária, que muitos hospitais hoje já estão empregando isso, até UTI, onde o próprio familiar, existe um local para a gente poder passar as noites junto. A senhora, entendendo isso lá atrás, viu a necessidade de ter, entre aspas, um albergue, uma casa que pudesse dar o apoio a essa pessoa que está acompanhando o ente querido. Eu termino dizendo que já passei dessa experiência, onde a minha esposa precisou ser internada e eu estava com a minha filha fora do país e não podia ficar criança dentro, acompanhante. Então são pequenas coisas que a senhora, enxergando lá atrás, além de essa parte humanitária, prestar fazer um trabalho tão grandioso para a nossa cidade, um apoio a todo mundo, não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista humanitário, né? É o amor ao próximo, o afeto ao próximo. Então, nada mais justo do que ele conferir o título de cidadão limeirense. Eu tenho certeza que os meus colegas votarão favoráveis a essa prerrogativa que me é de direito, e que a gente possa, em vida, fazer uma homenagem à senhora, que faz um trabalho brilhante, ímpar,
e que não tem preço, viu, dona Ema? A gente vê as pessoas nesse país, em momentos de miséria, de dor, subindo o preço dos produtos, quando na verdade a senhora podia estar em casa descansando com a família, a senhora desempenha um papel, a senhora se doa. A coisa mais importante na vida que tem do ser humano, creio eu, um deles é o tempo. E a senhora faz isso com brilhantismo, em servir ao próximo e ao menos favorecido. Tem aqui o meu respeito, o meu afeto e o meu amor. Peço então o voto favorável a uma figura brilhante que nasceu para servir e desempenhar um papel que infelizmente a gente sabe que o Estado, o governo não consegue suprir toda a necessidade, mas a senhora com afeto, com amor e com responsabilidade e profissionalismo desempenha e merece todo o nosso apoio, o nosso respeito, o nosso amor. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Quero discutir, Quer presidente. discutir também. Quero discutir. Pode ser. Vereadora Lubogo, Wagner Barbosa, Constância, Mayra. Érica. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, vereador Rafael, meus parabéns por homenagear em vida a dona Ema, uma pessoa que tanto merece. Dona Ema, eu tive a minha mãe que fez uma cirurgia em Mogi Guaçu. E ela ficou internada por 29 dias, sendo 9 dias de UTI, né? E não precisava de acompanhante, os 9 dias. Mas os demais 20 dias, a gente ia, eu e mais os 2 irmãos, a gente ia e se revezava. Agora, graças a Deus, assim, eu tenho carro, meus 2 irmãos têm um carro deles também. Aí eu me imaginei agora, né, se eu não tivesse irmãos e se também não tivesse condições de ir e voltar todo dia. Como seria? Eu teria que ficar lá em um local e, assim, que importante é esse trabalho que a senhora faz. Acho que há muitos anos, eu não sei há quanto tempo, que a senhora fez isso, tem essa casa, acho que ele falou aqui já. Mas, assim, ó, de coração, a gente só tem que agradecer o trabalho que a senhora faz aqui na cidade de Limeira por tantas pessoas que já precisou dessa casa e vai continuar precisando. Porque a nossa Santa Casa é um hospital de referência e ela atende pessoas de fora que, com certeza, vem aqui e precisa muito da senhora. Parabéns, Deus abençoe esse coração que a senhora tem aí no peito, que é muito grande, para ajudar todas. Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, a dona Ema, seu Pedro e todos os públicos presentes, gostaria de parabenizar o vereador Rafael pela escolha da dona Ema, que não é limeirense. Muitos não sabiam, eu também particularmente nem sabia que a senhora não era limeirense. Então, mas o Rafael foi mais rápido e foi lá e fez essa homenagem. Mas mesmo ele fazendo homenagem, ele acaba agraciando todos os vereadores, porque ele pode dar esse privilégio de podermos compartilhar juntamente com ele essa casa que é o Poder Legislativo, que faz essas homenagens, né, doutor Rafael, às pessoas que realmente merecem na cidade de Limeira. E que será votado uma homenagem de um título de cidadão limeirense, que é uma das maiores honrarias dessa casa, e que realmente foi escolhida a pessoa certa. Isso nos engrandece também, por saber que uma pessoa como a dona Ema, que tem uma história e uma lição de vida muito importante na nossa cidade. Desde quando veio aqui em 1981, quando ela começou, eu vendo pelo seu histórico, e veio morar em Limeira, e depois, em 1º de abril de 95, ela começou a sua jornada e o seu início no trabalho para
a Santa Casa, através de uma capelania mais simples, né, que depois foi incorporando e acabou sendo hoje um trabalho de capelania de exemplo e de dedicação, e principalmente as pessoas que precisam desse serviço, que não têm referência, não têm amigos, não têm familiares, não tem ninguém na vida. Aí, o que acontece? Deus vê que está faltando algo naquele espaço. Então, ela levanta uma pessoa, Dona Ema, Deus capacita, Deus que escolhe e Deus que coloca para trabalhar. E o que nós observamos, Dona Ema, que a senhora faz 23 anos. São 23 anos de trabalho voluntário a serviço de uma comunidade na área da saúde muito importante. Eu encontrei com várias pessoas, eu não tenho família, eu não tenho ninguém, e pessoas da própria cidade não têm alguém para poder sorrir ou para chorar. Mas eu falei, eu tenho um lugar que eu vou lá na capelania. Lá eles me tratam bem, eles me dão um café, eles me dão almoço, dão o lugar para repouso e muito mais. Amor, que é um trabalho que vocês fazem. Toda a diretoria e principalmente a senhora, que foi uma das pioneiras desde aquela época, comandada e referendada pelo pastor Jonas, da Igreja Presbiteriana, o Dr. Vicente Pironte, e que isso foi sementes plantadas e árvores que cresceram e estão dando muitos frutos. A Dona Ema, ela é um instrumento de bênção na vida de todo esse pessoal, por Deus escolhida. Deus é quem escolhe, né, Dona Ema? E também o senhor Pedro. Dona Ema vai lá fazer o trabalho, mas o senhor Pedro está junto. E esse trabalho também, ele faz parte de toda a sua diretoria. Então, ele tem uma parte de responsabilidade, de trabalho e de ajuda. E nós sabemos que esse trabalho não pode parar, tem que continuar. E aqui não se tem valor monetário que se paga. Trabalha de graça, trabalha por amor, trabalha por convicção e trabalha pela fé. Mas o que o homem não pode pagar, nós temos certeza, Dona Ema, que Deus vai dar em dobro na sua vida. Deus vai abençoar, vai dar aquilo que a senhora nunca imagina, nem que nunca passou no coração do homem, nem na mente humana, e nem olhos jamais viram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a senhora vai ter um galardão muito grande no céu, porque a senhora tem feito aquilo que Deus te sentenciou e escolheu. Não só nessa questão psicológica, amorosa, mas principalmente na parte espiritual, que é o exemplo verdadeiro de levar o amor cristão às pessoas carentes e que precisam conhecer a Deus. E a senhora está sendo um instrumento, e que Deus te abençoe, continue dando forças, porque a senhora precisa ficar mais uns 23 anos lá ainda, para poder ajudar a cidade de Limeira. Parabéns ao vereador Rafael, e o meu voto é um voto, eu não tenho nem palavra para dizer, que é com muita emoção, com muita alegria e com amor muito grande, porque o seu trabalho é representado por todos nós. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe. Constância Félix. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente, o que dizer da Dona Ema? O que dizer da Dona Ema? A senhora sabe o carinho especial que eu tenho pela senhora. E parabéns, vereador. Fiquei muito feliz, inclusive, isso aconteceu num dia que eu estava cumprimentando a Dona Ema ali embaixo, você lembra, vereador? Não sei se a senhora estava aqui por algum motivo, acho que alguma coisa das entidades, e eu estava cumprimentando a senhora, ele chegou e falou, olha, eu vou dar o título para ela. Eu falei, eu não acredito.
Eu não acredito que você vai dar o título para ela. Mas o que eu tenho percebido aqui, dona Ema, é que às vezes as pessoas tão próximas da gente, a gente não percebe, e aí de repente vem alguém, mas é como o próprio Wagner falou, a participação de todos os vereadores é importante nesse momento, e você, vereador, foi escolhido para dar esse título a essa pessoa que eu tenho um carinho especial, e a senhora sabe quanto eu tenho, no CEPROSOM, quanto presidente do Fundo Social, como presidente do CEPROSOM, a gente sempre estava junto. Eu lembro muito bem que na época lembro do terreno que hoje está sendo construído, foi doado na época que o Silvio foi prefeito, a entidade da senhora não era cadastrada no CEPROSOM, e a gente fez um trabalho junto, não é? Então eu tenho muito orgulho no sentido de ter feito isso, participado também junto à senhora nesse momento tão especial. Mas isso não significa nada, porque realmente é importante, mas o importante é o trabalho que a senhora faz lá, voluntário, o seu Pedro sempre junto, é o trabalho voluntário que é feito, é o carinho que a senhora tem com as pessoas que vêm de outras cidades não têm onde ficar, vai lá, eu já fui lá, eu sei como é, como funciona ali, sempre tem um cafezinho quente para a gente, um bolo. Então, eu fico muito feliz, né, por fazer parte, inclusive enquanto igreja também, né, que nós frequentamos a mesma igreja, nossa igreja tem o maior orgulho da senhora, e a senhora, para mim, dona Ema, é referência. Então, eu quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida da senhora, e o que a senhora significa para nós, para a nossa igreja, e o que a senhora significa também para essas pessoas que a senhora acolhe com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Que Deus realmente continue abençoando nesse projeto, e a gente está aqui, na medida do possível, batendo palma e, quando possível, também participando junto nesse projeto. Que Deus continue abençoando a senhora, e parabéns, nobre vereador, pela propositura. Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, parabéns, Rafael, por essa propositura, essa grande escolha. O que dizer da dona Ema, né? Dona Ema conheci nos corredores da Santa Casa, assim como o Inácio. Inácio sempre se refere a ela como um anjo ali da capelania. Sempre ele se refere à senhora como anjo ali da capelania, esse projeto da Casa Betânia, né? E realmente é uma surpresa para mim não saber que a senhora é limeirense nata, mas é limeirense de coração, como a vereadora falou, com esse coração muito grande que a senhora tem, esse olhar muito humano que a senhora tem. Então fica aqui meus parabéns por todos os seus atos, todas as suas atitudes, por tudo que a senhora fez à nossa cidade. E parabéns ao vereador por essa escolha. É aquela coisa quando a gente fala aqui, quando a gente tem inveja boa, né? Porque com certeza cada um daqui queria estar fazendo essa propositura. Então, mais uma vez, os parabéns. Muito obrigada. Vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, primeiro parabéns para o doutor Rafael, né, pela lembrança. A gente nunca imagina que a dona Ema não fosse limeirense, né? Meu carinho, minha gratidão para a senhora. Eu estava outro dia no shopping, passeando, doutor Marcelo, tranquilo, eu com a minha mulher, e eis que vem dona Ema, seu Pedro, com uma sacolinha, buscando os tiques, Jorge, os tiques da Nota Fiscal Paulista, para poder ajudar. E nós lá tranquilo, né? E os dois lá batalhando, trabalhando. Fazer o bem sem olhar a quem, dona Ema? A gente às vezes quer fazer o bem para quem está próximo, para os parentes, mas, senhora, fazer para quem precisa. Não está nem aí se quem é, de onde vem. Parabéns. Parabéns para a senhora, para o seu esposo, que, ó, estão sempre juntos. Que tem feito para essas pessoas que às vezes tem seu ente querido lá e não tem onde ficar. Imagina a dificuldade que deve ser, a Lu falou da mãe dela. E se é um dia como hoje, Lu, que não temos combustível, não tem... A pessoa precisa de uma ajuda, precisa estar em algum lugar. E lá tem alimento, às vezes tem a troca de roupa, é um monte de coisa que acaba ajudando. Então, o que nós podemos falar a mais do que isso, senão gratidão. Obrigado por a senhora fazer isso pela nossa cidade, pelo povo. Com certeza, o seu galardão está guardado no céu. Parabéns, parabéns, vereador. Vereadora Érica Tanque, depois Jorge Freitas.
Senhor presidente, nobres pares, primeiro agradeço ao doutor Rafael, que nos dá a honra de poder votar esse projeto nessa noite. Então, o primeiro agradecimento aqui vai para o doutor Rafael. E a dona Ema, quando vamos comemorar algo, em momentos de alegria, festejo, por certo, sempre temos pessoas junto. Mas nos momentos de sofrimento, onde encaramos a fragilidade da vida humana, quando nos deparamos num quarto de hospital, ou quando deparamos com alguém que amamos e que está ali, a gente sente a solidão, o medo, a necessidade de uma palavra de carinho, a necessidade do conforto, e eis que surge realmente um anjo. E o coração não tem fronteiras, não se pergunta de onde vem, o que se tem, quem é, e acolhe. Então, Limeira, com certeza, hoje, presta não uma homenagem à senhora, mas presta, sim, a gratidão de ter uma limeirense de coração tão grande, de coração sem fronteira, que acolhe a todos sem perguntar da onde é, o que tem, mas pergunta o que precisa. Que Deus lhe guarde para que possa continuar esse trabalho representando tão bem o que realmente é importante nessa vida, que é o amor ao próximo e é estender a mão a quem precisa. A senhora, os respeitos, com certeza, dessa casa, e um agradecimento profundo por saber que tipo de mulher é a senhora. Meu muito obrigada, dona Ema. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente, dona Ema, esposo. Em primeiro lugar, saudar o vereador Rafael Camargo pela propositura, muito importante, e o vereador Alemão falou uma palavra importante, a Érica também, fazer o bem sem saber para quem. Existem dezenas de entidades na cidade, eu pude estar mais perto de todas elas em razão desse trabalho da Nota Fiscal Paulista, pude conhecê-las todas, inclusive estive lá também, conheci o trabalho maravilhoso, mas fazer o bem sem saber a quem. As entidades recebem idosos, crianças, deficientes, entre outros, mas a Casa Betânia, onde ela atua há muito tempo, tem um trabalho diferenciado. A pessoa está doente na Santa Casa, veio de uma cidade fora, a mãe traz uma criança, por exemplo, para a UTI, desesperada. Então, ela acolhe a pessoa no momento de desespero, no momento que mais precisa, né, doutor Rafael? Então, a Casa Betânia, a dona Ema, a sua equipe, Maurício, a Genilda, entre outras pessoas lá, acolhe, dá o amor sem saber para quem, como disse a vereadora Érica. Então, Rafael Camargo, parabéns. Importante essa casa enaltecer, valorizar, referenciar e conceder titularidade de cidadão a quem realmente merece. A dona Ema é uma dessas pessoas abnegadas e, muito embora ela tenha já uma experiência, uma vivência grande, ela está com entusiasmo dentro do seu semblante, dentro do seu olho, dentro das suas ações, todos os dias. Isso é incrível. Parabéns. Continua a discussão. Não havendo projeto de decreto legislativo 12/2018, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores.
Newton Santos. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, presidente. Eu quero justificar, senhor. Justificativa de voto, Newton Santos. Quero parabenizar a dona Ema, seu esposo que aqui está, o doutor Rafael, que é o propositor. Quero apenas dizer para a senhora que quem pensa no próximo, pensa como Deus, não é? Porque é o primeiro mandamento de Deus. Aliás, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, mas logo em seguida ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então, parabéns, votei a favor. E se tivesse uma honraria maior do que esta, aqui nesta casa, com certeza, assim, não só o doutor Rafael, mas todos os vereadores iriam oferecer para a senhora que é merecedora. Deus disse, dai honra a quem tem honra. E essa honra hoje, pode ter certeza, não está na placa, mas está em quem recebe. Parabéns. Rafael Camargo. Agradecer aos nobres colegas pelo voto favorável. Já era de se esperar que essa Câmara fizesse uma homenagem tão justa ao trabalho que a dona Ema vem fazendo já de longa data. E espero que a senhora tenha gostado, num primeiro momento, dessa sigela homenagem, um título, uma honraria, da qual é a prerrogativa do vereador. E dizer que eu fico muito feliz de poder saudá-la, de poder homenageá-la, porque além de tudo que a senhora faz e me traz de alegria, e ainda esse trabalho por a senhora ser vinculada à Santa Casa e fazer esse trabalho do assistencialismo, me faz lembrar muito o meu pai. Eu me lembro, dona Ema, que ele me pediu para gravar desenhos em casa, e eu fui gravando fitas e fitas de desenho, e só após a morte dele eu fui saber que esses desenhos eram para passar na creche da Santa Casa dos Funcionários, do qual ele era ou se não o maior, mas um dos mantenedores da creche, onde nada disso era divulgado. Então, é o princípio do que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, espero que a senhora vá embora hoje feliz, e numa próxima data aí, a gente vai poder comemorar e se abraçar e tirar foto com os vereadores e terminar essa honraria aí, esse título tão merecido que a senhora hoje foi aprovado pelos vereadores. Obrigado, presidente. Item 6, a pauta. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Anderson Pereira. Nós já vamos para o item 6, presidente? Acho que não. Não. Então eu quero pedir a inversão de pauta para que nós possamos discutir o item 6 da pauta. Precisa da anuência dos líderes. Darcy Reis. Sim, presidente. Constância. Sim, presidente. Irmão. Sim, senhor presidente. Helder. Sim, senhor presidente. Toninho. Sim, presidente. Item 6 da pauta, projeto de decreto legislativo 13/2018, de autoria do novo vereador Anderson Cornélio Pereira, que concede o título de cidadão limerense ao senhor pastor Cícero Januário da Silva, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. O projeto precisa de 2/3 e o presidente vota. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra o proponente, doutor Anderson Pereira. Senhor presidente, nobres pares, plateia aqui presentes e demais ouvintes das ondas do rádio, eu quero compartilhar com cada um de vossas excelências a alegria que sinto hoje em meu coração em poder homenagear em vida o pastor Cícero Januário. Eu quero registrar a presença do pastor Cícero em plenário e do seu filho Gesiel, e dizer, presidente, que eu não sabia que o pastor Cícero ainda não era cidadão limerense. Eu sou frequentador da casa do pastor Cícero desde a minha infância, já fizemos muita bagunça lá na casa dele, eu era um amigo e sou um amigo desde a infância do Gesiel, seu filho,
E o pastor Cícero sempre foi um agente missionário e representante do próprio Cristo, e que é ainda aqui na terra. Pastoreou diversas igrejas em nossa cidade, pastoreou algumas igrejas no interior de São Paulo, e eu me recordo de quando o pastor Cícero pastoreava a igreja lá na cidade de Cordeirópolis, e que eu ainda era criança e que ia frequentar alguns cultos lá naquela igreja, tocava na banda lá com ele, acompanhava a família, e quando saímos de lá, a gente ia todo na casa dele para comer pão com carne moída. Isso me vem à memória. Quando o pastor Cícero dirigia a nossa igreja, Assembleia de Deus, lá na cidade de Olímpia, por várias vezes nós fomos lá, fizemos muita bagunça, né, Gesiel? E hoje o pastor Cícero é mais vencedor ainda porque enfrentou um câncer, enfrentou uma doença, mas nunca deixou de evangelizar e de divulgar o nome de Cristo aqui na terra, que é a responsabilidade que Cristo deixou para ele, é o chamado dele, é o ministério que ele tem aqui na terra. Eu e todas as pessoas próximas, todos os membros da igreja, é testemunha do esforço, do afinco, da competência, da humildade do pastor Cícero Januário. E quando descobri, eu já sabia que ele não era cidadão limeirense, porque ele já contou o seu testemunho de vida para todos nós, desde quando ele veio da cidade de Oriente, e que trabalhou na região da Grande São Paulo, em fábricas de automóveis, e depois veio para Limeira para cumprir o seu chamado ministerial. E eu não poderia deixar de homenagear o pastor Cícero, que já é um cidadão limeirense, e que agora eu quero pedir aos nobres pares que compõem essa conspícua Casa de Leis, que me acompanhem para a aprovação desse decreto legislativo, para que nós possamos, em vida, outorgar e homenagear o pastor Cícero Januário da Silva, para que nós possamos efetivamente, formalmente, consagrá-lo cidadão limeirense, pois já há muito tempo, há muitos anos, abraçou a nossa cidade e vem com o desenvolvimento de seu trabalho social, resgatando vidas, resgatando almas de várias pessoas necessitadas de nossa cidade, apregoando o Evangelho de Cristo e, com toda certeza, salvando vidas e colaborando com a construção de uma cidade melhor. É o que eu desejo. Fica aqui as minhas palavras em homenagem ao nosso cidadão limeirense, com certeza, pastor Cícero Januário. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Eu quero. Com a palavra, vereador Newton Santos. Que noite abençoada é esta, né? Aonde nós podemos fazer jus a duas pessoas que têm feito um trabalho esplêndido na nossa cidade, que poucos fariam. Agora, na pessoa do pastor Cícero, o que dizer se o próprio Deus nos diz que quem ganha almas é sábio e grande é o seu galardão. Então, prêmio maior o senhor ainda vai receber ainda no porvir. E creio que todos nós. E eu gostaria muito de parabenizá-lo e dizer que o vereador Anderson teve olhos sensíveis, porque o vereador, ele pode entregar 2 títulos para 2 pessoas. E são muitas pessoas na cidade de Limeira. E com certeza ele foi usado para chegar até o senhor, pastor, e fazer com que essa noite o senhor se torne limeirense de fato e de verdade através desta honraria. Mas sei que é de coração, porque muitas almas o senhor já ganhou para o Senhor Jesus aqui na cidade de Limeira, e ainda vai ganhar muito mais, eu tenho certeza absoluta. E não porque, por que não dizer que o homem de Deus que sai em missão não tem aonde reclinar sua cabeça, porque quando o chamado vem, assim como o Anderson disse, o senhor já esteve em várias cidades fazendo o trabalho, garanto que já passou muitas
dificuldades, mas sempre olhando para frente e para o autor e consumador da fé. Parabéns, que Deus abençoe o senhor, leve um abraço à vossa igreja. Qualquer dia, se o Anderson deixar, eu vou lá dar uns glória, não vou pedir voto lá antes, pode ficar tranquilo. Tá bom, pastor? Deus abençoe o senhor. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, ao vereador Anderson, também nessa noite nos honra em poder votar um projeto. Se a época não está boa, com certeza as energias dessa casa com certeza estão, devido à presença de duas pessoas que praticam o bem. E se a noite é abençoada, pastor Newton, eu acho que Limeira é uma terra abençoada, porque recebe filhos de outras cidades, mas que aqui vêm praticar o bem. Então, pastor, os respeitos dessa casa e a gratidão de um povo, porque aqui tem 21 que representam toda a cidade de Limeira. Então, ao entregar e votar esse projeto do vereador Anderson e fazer a entrega, é realmente a população de Limeira agradecendo por tudo que tem feito. Parabéns, muito obrigada. Continua em discussão. Eu quero discutir também. Vereador Estevão, depois o vereador Lemão. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, pastor, aqui fica o meu muito obrigado, né, e os meus parabéns ao vereador Anderson pela propositura. Eu sempre comento quando relacionado a título de cidadão, que muitas vezes a gente não consegue identificar muito bem se a pessoa não é de Limeira, porque a história dela está tão entranhada, está tão misturada com a história da nossa cidade, que é muito difícil identificar, só mesmo vendo a cédula de identidade, certidão de nascimento, para que tenhamos certeza que não é. E a gente que é cristão, evangélico, a gente é suspeito de falar dos pastores, mas nós sabemos o quanto vocês fazem pela população de Limeira. Muitos dos serviços que é de responsabilidade do setor público, né, do município, acabam sendo feitos por vocês. Vocês, diante de todos os trabalhos, não só evangelísticos, mas sociais que fazem, acabam fazendo aquilo que o município não tem pernas para fazer. Quantas vezes uma cesta básica para aquela família que não tem o que comer, quantas vezes uma conta de água, uma conta de luz, para que a pessoa tenha pelo menos alguma dignidade. E nós sabemos que a igreja, né, representada pelos seus pastores, faz isso. Então, eu só tenho que agradecer a você por tudo que tem feito, parabenizar o vereador Anderson pela propositura e adiantar aqui que meu voto será favorável, com certeza. Parabéns. Lemão. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, pastor Cícero, quero parabenizar o vereador Anderson pela lembrança. Às vezes nós temos que homenagear as pessoas com nome de ruas, e é tão bonito quando a gente pode homenagear a pessoa em vida. Sei do trabalho de um pastor, que muitas vezes é ignorado pela sociedade, mas sei o trabalho árduo que é ser pastor. Sábado, domingo, feriado, não tem dia. Deixa a sua casa, o seu lar, para buscar a ovelha que está perdida. Quando busca, traz ela às vezes toda machucada, carrapicho, aqueles espinhos que grudam, mas chega lá e com palavras boas, sábias, sabe como tratar.
Que honra para nós poder homenagear o senhor. Que honra nós sentimos quando vemos alguém disposto a dedicar a vida como o senhor fez, muitas vezes deixando a família para o bem dos outros. Como a dona Ema faz, seu Pedro, como a igreja do Senhor Jesus faz. E aqui não vou falar de denominação nenhuma, porque nós temos tanto pastores como padres que têm feito o seu trabalho em prol da sociedade, e o trabalho que era muito dele, do poder público, é verdade, como o vereador Estevão falou. Mas às vezes não tem perna para fazer. Mas vocês têm. Vou ressaltar de novo, não tem horário. Às vezes a gente lê alguma coisa aí, só trabalha de domingo, só se aproveita. Não tem horário. Se ligar para o senhor 3 horas da manhã, 2 horas, é como um médico, viu, doutor Marcelo? É como um médico. Essas pessoas que atendem as pessoas com carinho, na hora difícil, na hora da dor, está ali presente. Como um médico, não tem hora. Eu estava falando com meu pai, por sinal, sobre isso hoje. A vida que tem um médico. E a vida que tem um pastor, um padre, dedicando aos suas ovelhas. Parabéns, pastor Cícero. Parabéns, doutor Anderson, pela lembrança. E que possamos homenagear mais pessoas dedicadas como o senhor. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. A palavra vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, em nome dos pares, presente, eu queria parabenizar o vereador Anderson pela escolha do pastor Cícero como mais um novo limeirense de fato e de direito, né, doutor Anderson? Por tudo que ele fez. Eu queria dizer uma coisa para o pastor Cícero, que Jó, quando começou a orar pelos seus amigos, Deus deu em dobro tudo aquilo que ele possuía na vida dele. A partir do momento que ele começou a orar pelos amigos, Deus multiplica na vida dele tudo o que ele tem, fazenda, bens. Agora eu fico imaginando o senhor, pastor Cícero, 30 anos de ministério, de oração, de trabalho, de alegria, de choro, de todos os momentos que o senhor viveu. Com 75 anos de idade, o senhor tem uma história maravilhosa, que Deus lhe deu e te escolheu. Um homem com educação até o 4º ano de grupo na época, e que não precisa da educação que nós temos hoje dado pelo governo, mas sim a educação dada por Deus, que é a vocação e um chamado que Ele te escolheu. Ele te escolheu, e esses 30 anos que o senhor trabalhou, exerceu e exerce a sua função como pastor, tem abençoado a muitas vidas, abençoado a cidade de Limeira, e isso é um reconhecimento que deve ser feito. Por isso, Anderson, vereador, parabéns por pessoas que merecem honra e que são escolhidas por Deus para ser bênção na cidade de Limeira. Parabéns e muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo o projeto de decreto legislativo 13/2018, ele vai à votação e o painel está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 4 da pauta.
Projeto de Lei 335, para 2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento, FMDL, e da outras providências. O projeto contém 4 emendas e uma subemenda, e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão a subemenda número 1 à emenda número 6, protocolada sobre o número 1125, de autoria do vereador Wagner Barbosa, que altera a redação do artigo 10 do projeto de lei 335/2017. Algum vereador deseja discutir? Sim, presidente. A palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, eu fiz uma subemenda, porque havia feito uma emenda do artigo número 10, e no projeto original, no artigo 10, nós lemos: o comitê gestor do FMDL será composto pelo secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação e demais membros da administração municipal de livre escolha do prefeito, nomeados por decreto. Qual é a subemenda que nós fizemos? Que altera altera o artigo 10. O comitê gestor do FMDL será composto por 6 membros, sendo 3 representantes da administração municipal, indicados pelo prefeito municipal, incluindo o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, e 3 representantes da sociedade civil, indicado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, nomeados por decreto. Qual que é o objetivo? Essa subemenda para que possa ter 3 pessoas nomeadas pelo prefeito e 3 pessoas nomeadas pela sociedade civil, através de indicação ao prefeito, para que possa ter a participação da sociedade, 3 pessoas e 3 pelo prefeito, para que possa ter a participação de uma democracia e mais participação da sociedade civil. Esse é o objetivo da nossa subemenda. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lemão de Jeová Rafa. Senhor presidente, nobres pares, nós temos uma subemenda, uma emenda, uma outra emenda e mais 2 emendas. Nós temos 4 emendas e uma subemenda. Então, queria pedir o apoio dos vereadores para que nós aprovássemos. Não aprovássemos essa emenda, porque essa emenda já vai ser contemplada no artigo 9, essa subemenda no artigo 9, e uma outra emenda que nós vamos votar depois dessa. E ela sendo contemplada ali, nós já vamos contemplar o com 10, porque se nós aprovarmos essa, nós vamos deixar o artigo 9 meio, deixa eu ver se o artigo 9 meio sem função. Então, nesse momento, o artigo 9 sendo contemplado com a emenda número 8 da vereadora Constância, vai suprir essa subemenda do artigo 10 do vereador Wagner Barbosa. Então, eu peço aos vereadores que rejeitem essa subemenda para que nós possamos votar a próxima emenda. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo a subemenda número 1, ela vai à votação. Subemenda número 1, a emenda número 6. Quem vota não, vota para derrubar a emenda, contra a emenda. Quem vota sim, vota a favor da emenda.
Está encerrada a votação. A subemenda ela foi rejeitada. A subemenda, a emenda 6 foi rejeitada. Agora está em discussão a emenda 6, número 18/2018, protocolado sobre o número 428/2018, de autoria do vereador Wagner Barbosa, que modifica a redação do artigo 10 ao projeto de lei 335/2017. Ela está em discussão. Está em discussão. Algum vereador deseja... Eu quero discutir, senhor presidente. Pois não? Novamente, eu peço aos senhores vereadores a rejeição dessa emenda, porque ela também vai ser contemplada no artigo 9º do projeto. Continua em discussão. Não havendo a emenda número 6, ela vai à votação. Estevão? Mayra Costa? Newton Santos. Wagner Barbosa. Não, senhor. Está encerrada a votação. A emenda foi reprovada, foi rejeitada por 15 votos a 3. Está rejeitada a emenda 6/2018. Está em discussão agora a emenda número 7/2018, protocolado sobre o número 429/2018, de autoria da nova vereadora Constância Berbet Dutra, que modifica o a redação do artigo 17 ao projeto de lei 335/2017. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Essa emenda é um pouco diferente, talvez não tenha ficado muito claro, mas, na verdade, eu vou até ler. Fico feliz, senhor prefeito, por estar criando esse fundo, que eu acho de extrema importância, aos projetos aí que seriam trazendo benefícios para a população, enfim, vários projetos. Agora, hoje, para que a gente entenda um pouco melhor, hoje já existe esse Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Científico e Social, criado pela Lei 5.435/2014, que será extinto caso esse projeto de lei seja aprovado da forma como está. Assim, o projeto de lei 335/17, no seu artigo 17º, prevê que os recursos que estiverem no antigo fundo serão transferidos para o Tesouro Municipal. Se já tem recurso nesse fundo antigo, por que não destinar para o fundo novo? Aliás, os recursos que estão lá foram recolhidos com o mesmo propósito, que é incentivar o desenvolvimento. E segundo informações, senhor presidente, tem R$247 mil nesse fundo. Pensando nisso, é que fiz essa emenda, para que ao invés do dinheiro passar para o Tesouro Municipal, que ele vá para o fundo novo. Assim, desde sua criação, já haverá recursos para incentivar o desenvolvimento do município. E não teremos que começar do zero. Até porque, se o dinheiro passar para o Tesouro, ele perderá a finalidade da qual ele foi criado. E o senhor prefeito poderá usar de forma como ele entender. Então, o que quer dizer isso? Nós temos 2 fundos, foi criado um novo fundo. Na verdade, essa emenda, ela simplesmente pede para que esse valor de 247 mil que está nesse fundo antigo, passe para o fundo novo. Não vá para o Tesouro conforme está no projeto. Então, eu peço o voto de todos os vereadores, que é uma coisa muito simples, apenas transferir do fundo antigo com a mesma finalidade para o fundo novo. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero discutir. Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente, eu quero me solidarizar com a vereadora Constância. E
já que esse dinheiro está no fundo e vai ser criado um novo fundo, que ele seja transferido mesmo. Então, eu peço o voto favorável dessa emenda a todos os vereadores. Continue a discussão. Não havendo a emenda número 7/2018, ela vai à votação. E o painel está aberto. Está encerrada a votação. A emenda 7, ela foi aprovada por 17 votos a favor, 1 contrário. Agora está em discussão a emenda número 8, protocolada sobre o número 430/2018, de autoria da vereadora Constância Berbit Dutra, que modifica a redação do artigo 9º ao projeto de lei 335/2017. Algum vereador deseja justificar, discutir? Eu gostaria. Com a palavra, a vereadora Constância Félix. Da mesma forma, senhor presidente, nobres pares, plateia presente, da mesma forma, só alguma alteração que eu acho de extrema importância e gostaria que os vereadores pudessem estar ouvindo a minha fala. Minha emenda de número 8 altera a redação do artigo 9º do projeto de lei, onde está disposto que as aplicações do fundo serão repassadas após análise técnica exclusiva do comitê gestor, que será composta pelo secretário de Desenvolvimento e demais membros da administração municipal de livre escolha do prefeito. Ou seja, quem escolher para onde vai os recursos do fundo são os funcionários de confiança do prefeito. Isso não é bom. É bom que a população tenha participação nessa escolha, por uma questão de transparência e democracia. Por esse motivo, fiz uma emenda no sentido de que, após parecer técnico do comitê, e a proposta de aplicação de recursos também passe pela deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o CONDES, que é um órgão competente para isso e possui membros da sociedade civil, que poderão opinar sobre os investimentos. Por esse motivo, peço o voto de todos os vereadores. Apenas o meu pedido é que passe pelo CONDES. Não deixe só que pessoas próximas, né, cargos de confiança, dê esse voto. Que passe pelo Conselho, que ele é o órgão competente para essa função. Peço o voto de todos. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lemão da Jeová Rafa. Novamente, senhor presidente. Também concordo com a vereadora Constância, já que nós temos um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, nada melhor que é formado pela sociedade civil da cidade, nada melhor que também ele venha a fiscalizar e possa estudar o que vai ser feito, o que foi feito com esse dinheiro. Então, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo a emenda número 8, ela vai à votação. Está encerrada a votação. A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão a emenda 26. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, por haver um erro de digitação no projeto, existe 2 artigos de número 11, então não dá para saber ao certo a emenda que eu fiz, qual artigo 11 que é. Então, eu vou fazer a retirada da emenda modificativa número 26, e posterior à aprovação do projeto, depois eu faço a redação final, tudo certinho, corrigindo, depois eu faço a minha emenda. Então, peço
a retirada dessa emenda, senhor presidente. A retirada da emenda precisa da anuência dos líderes. Toninho Franco. Sim, presidente. Marco Xavier. Sim, presidente. Helder. Sim, senhor presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Darcy. Sim, senhor presidente. Está retirada a emenda. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Lemão. Então, haja visto que existe esse erro no projeto, que tem 2 artigos 11. Então, eu peço que, em sendo aprovado, que nós possamos, na redação final, fazer a renumeração dos artigos. Então, pode do artigo 12, 13, a partir do artigo 11, porque tem 2 artigos 11 no projeto. Então, apenas essa mudança, porque está em duplicidade e pode ser feito, sim, na redação final. Ele sendo aprovado. Obrigado, senhor presidente. Agora está em discussão o projeto de lei 335/2017, com as emendas 7 e 8 aprovadas. Algum vereador deseja discutir? Não havendo o projeto de lei 335/2017, com as emendas 7 e 8, o projeto vai à votação. Está encerrada a votação. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Informo, a exemplo do que o Lemão de Jeová informou, que a redação desse projeto possui um erro técnico, passível de ser corrigido na redação final, sendo que há 2 artigos 11. Solicito a CCJ que proceda esse equívoco na redação final. O item 8 foi enviado pela Prefeitura para ser retirado. E o item 9 é um projeto da mesa, eu preciso trocar a mesa. Nomeio o presidente Lemão da Jeová Rafá. Para vice-presidente, Toninho Franco. Primeira secretária, Lubogo. Segunda secretária, vereadora Constância Félix. A sessão está reaberta. Item 9 da pauta. Projeto de resolução número 21/18, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre os documentos de arquivo e sua gestão, o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos, atividade fim da Câmara Municipal de Limeira e define normas para avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução 21/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, esse projeto vem à votação hoje, trazido pela mesa diretora, e fiquei incumbida de fazer a explicação, embora eu creio que todos os vereadores já o tenham entendido. Nós vivemos numa época onde a sustentabilidade é tônica, e a premissa básica desse projeto é exatamente guardar o essencial. Há todo um trabalho realizado no arquivo, e aqui chamo a atenção para a funcionária Giane Boscolo, que é chefe do Departamento de Registro, Arquivo e Documentos. Um trabalho que vem sendo desenvolvido há 5 anos, teve início há 5 anos, e que a essa mesa compete uma nova etapa, que é a parte da tabela de temporalidade e o plano de classificação. O plano de classificação são as funções da documentação que temos. Separar por funções. A tabela de temporalidade é exatamente por quanto tempo devemos guardar tal documento. Essa funcionária
fez todo um curso junto ao Arquivo Público do Estado de São Paulo. Isso não é é uma norma técnica de quem entende o assunto. Nós sabemos que durante o nosso exercício, na nossa vereança, acabamos produzindo um grande número de documentos, um grande número de papéis. E nós estamos vindo num trabalho dentro dessa casa pela substituição do papel. E aqui o que se pretende é exatamente determinar aqueles documentos que são necessários que fiquem na casa e aqueles que, com o tempo, podem ser retirados do arquivo. Nós temos no arquivo hoje mais de 150 mil itens. E, por exemplo, vamos marcar uma reunião, uma determinada comissão deseja marcar uma reunião e pede o plenário, pede o som, pede algumas providências, isso tudo através de ofícios. E não há o porquê desses ofícios, com a solicitação, visto que nós temos uma ata, sejam guardados para a eternidade. Então, essa é a separação técnica que se faz para ter realmente o que é primordial, o que é essencial guardado e o que é supérfluo para depois do acontecimento seja dado um outro destino. Isso faz com que o nosso arquivo possa ter um espaço menor, que o aproveitamento de espaço também tem a ver com sustentabilidade. Então, o que traz essa mesa aqui hoje para todos os vereadores é um processo de modernização da Câmara Municipal de Limeira. Os senhores bem sabem que eu sou uma das que mais defende guardar a história da Câmara Municipal. Mas aqui tenho que dizer, a história será guardada. Somente o que não for essencial à Câmara Municipal vai ter uma outra determinação. Então, nós temos aí um projeto grande que vem com anexos, onde fala da tabela de temporalidade e também o plano de classificação. Aqui, além de pedir a aprovação em nome da mesa diretora, peço a aprovação em nome exatamente da nossa funcionária e sua equipe, que tem feito uma luta para trazer a Câmara de Limeira para uma época de modernidade. Então, é muito fácil defender um projeto que tem uma equipe técnica à frente e que sabe o que está fazendo diante do nosso arquivo. Então, agradeço ao presidente que me deu a honra de falar sobre esse projeto, exatamente porque gosto muito da história da Câmara. Agradeço aos outros membros da mesa também por essa deferência. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu queria somente para agradecer a Giane, que é essa funcionária capacitada e que cuida do arquivo aqui da Câmara Municipal de Limeira. Parabéns a Giane. Mais algum vereador gostaria de discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Os senhores vereadores registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de resolução 21/18 por 18 votos favoráveis. Quero justificar, senhor presidente. Para justificar o voto, a vereadora Érica Tanque. Aqui tenho certeza que posso falar em nome da Giane. Um
um agradecimento a todos pelo reconhecimento do trabalho que ela faz por todos nós e pela Câmara Municipal de Limeira. Muito obrigada, em nome da Giane. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Então, suspendo a sessão para que possa... Não, vou suspender, porque aqui tem muito loiro na sessão. Aqui nessa... Vai na mesa para encerrar. A sessão está reaberta. Terminada a pauta, agora os oradores. Constância Félix. Dispenso. Mayra Costa. Dispenso. Cleiton. Dispenso, presidente. Carolina. Vaguinho. Dispenso, presidente. Darcy. Marcelo Rossi. Dispenso. Zero Mix. Só um recado. Amanhã estava marcado a entrega do título de cidadã limeirense para Lohane Ribeiro. Mas devido a todo esse problema, foi pedido para que transferisse para uma outra data e foi transferido para o dia 6 de junho. Estevão Nogueira. Dispenso, presidente. Lemão. Dispenso, senhor presidente. Newton. Amanhã, 9 da manhã, audiência pública, todos aqui, por favor. Helder. Dispenso, senhor presidente. Anderson. Dispenso. Wagner Barbosa. Senhor presidente, só para agradecer todos os vereadores no evento que nós fizemos na quinta-feira, do Dia da Enfermagem com destaque e pelo sucesso que foi. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, vereadora Érica Tanque. Também só para lembrar que haveria a reunião da Câmara da Terceira Idade, também foi suspensa devido ao problema que estamos enfrentando com o combustível. Obrigado, senhor presidente. Jorge Freitas. Somente para agradecer ao prefeito municipal e todos os vereadores, foi publicado no Diário Oficial a lei de minha autoria de todos os vereadores, que proíbe empresas envolvidas em corrupção a prestar licitação no município de Limeira. Obrigado a todos os vereadores e ao prefeito municipal que sancionou a nossa lei. Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, esta presidência encerra a presente sessão e convoca todos os senhores para a sessão a ser realizada em 4 de junho de 2018, às 4 da tarde. Uma boa noite a todos.